e por isso que a gente está fazendo essa cobertura aqui. Gente, as autoridades lá do Maranhão e de Bacabal estão se mobilizando para reintegrar o Cauã, aquele menino de 8 anos, primo das duas crianças desaparecidas, à comunidade. Para vocês terem uma ideia, a Polícia Civil ontem conversou com alguns jornalistas e disse que esse processo de reintegração do Cauã não pode ter pressa, porque esse menino hoje, no dia 20 de janeiro de 2026, corre riscos. Riscos de segurança, eu me refiro. O menino, para vocês terem uma ideia, ele ainda não consegue reconstituir com precisão o trajeto feito na mata, nem muito menos o intervalo de tempo que ele permaneceu perdido. O Cauã foi encontrado 3 dias depois do desaparecimento das crianças. Ele estava andando sozinho pela mata e num depoimento ele contou que os 3 saíram de casa para procurar um pé de maracujá. As crianças chegaram a ser advertidas por um tio que pediu que eles voltassem. Para não serem vistos, eles decidiram seguir por um caminho alternativo e aí acabaram se perdendo e toda a situação aconteceu. A gente não sabe se efetivamente eles se perderam, se eles foram sequestrados. As buscas continuam no seu 16º dia e eu quero perguntar. O desaparecimento de crianças continua sendo uma das maiores preocupações sociais no Brasil e no mundo. A cada ano, milhares de famílias enfrentam o medo, a angústia e a incerteza de não saber onde estão seus filhos. Quando uma criança desaparecida é encontrada, a notícia costuma gerar alívio imediato, mas nem sempre representa o fim do sofrimento. Em muitos casos, o reencontro revela uma realidade ainda mais dura, marcada por sequelas físicas e psicológicas. Recentemente, um menino que estava desaparecido foi localizado, porém seu estado de saúde é grave e ele corre riscos de vida, segundo informações das autoridades e da equipe médica responsável. O menino desapareceu em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas. De acordo com relatos da família, ele saiu de casa e não retornou, o que gerou preocupação imediata. Após horas sem notícias, os familiares acionaram a polícia e iniciaram uma intensa mobilização, compartilhando informações e fotos nas redes sociais na esperança de obter qualquer pista sobre seu paradeiro. O caso rapidamente ganhou repercussão e sensibilizou a população, que passou a colaborar com as buscas. Após dias de procura, o menino foi encontrado em uma área afastada, em condições extremamente preocupantes. Ele apresentava sinais evidentes de desnutrição, desidratação e exaustão física. Além disso, havia indícios de que ele ficou exposto a situações de risco durante o período em que esteve desaparecido. O resgate exigiu atendimento imediato e a criança foi encaminhada para uma unidade hospitalar, onde permanece internada sob observação constante. Segundo os médicos, o estado de saúde do menino é considerado grave. O longo período sem alimentação adequada e sem cuidados básicos comprometeu seu organismo. Exames apontaram riscos de infecções, possíveis lesões internas e outras complicações que podem surgir com o passar do tempo. Mesmo após ser encontrado, sua vida ainda está em perigo, o que reforça a gravidade do caso e a importância de um atendimento rápido e especializado. Além dos danos físicos, o impacto psicológico é uma grande preocupação. Crianças que passam por situações traumáticas, como o desaparecimento, podem desenvolver sérios problemas emocionais. Medo constante, dificuldade para dormir, ansiedade e alterações no comportamento são consequências comuns. Especialistas afirmam que o menino precisará de acompanhamento psicológico por um longo período para lidar com os traumas vividos e tentar reconstruir sua sensação de segurança. Casos como esse revelam uma realidade alarmante. Muitas crianças desaparecem todos os anos, principalmente em contextos de vulnerabilidade social. A falta de políticas públicas eficazes, aliada à negligência e à demora na resposta das autoridades, contribui para que esses casos tenham desfechos trágicos. Em diversas situações, as crianças são encontradas tarde demais ou sequer chegam a ser localizadas.
A sociedade também possui um papel fundamental na prevenção desses casos. Denunciar situações suspeitas, apoiar campanhas de busca e fortalecer redes de proteção são atitudes que podem salvar vidas. No caso do menino encontrado, a mobilização popular foi essencial para ampliar a divulgação e manter o caso em evidência, pressionando por respostas mais rápidas. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento. As autoridades apuram se houve negligência, abandono ou a participação de terceiros. Caso seja confirmado algum crime, os responsáveis poderão responder judicialmente. O objetivo é não apenas punir os culpados, mas também evitar que casos semelhantes voltem a acontecer. Enquanto o menino luta pela vida, o caso serve como um alerta doloroso para toda a sociedade. Encontrar uma criança desaparecida é um alívio, mas quando isso ocorre após dias de sofrimento, os danos podem ser profundos e, em alguns casos, irreversíveis. A situação reforça a necessidade de maior atenção à proteção da infância e de ações preventivas mais eficazes. O estado de saúde da criança ainda inspira cuidados, e os próximos dias serão decisivos para sua recuperação. A família segue apreensiva, mas mantém a esperança de que o menino consiga se recuperar. Que esse caso não seja apenas mais um entre tantos outros, mas um chamado urgente para que a sociedade e o poder público assumam de forma efetiva a responsabilidade de proteger as crianças e garantir que nenhuma delas desapareça também, sem resposta. Autoridades como a promotora de justiça, que faz parte ali da vara da infância e do adolescente, a psicóloga do Cauã, a psicóloga que já acompanha ele do tratamento dele de TEA, né? Há vários anos ela acompanha ele, a doutora Letícia, e também várias outras assistência social, oficiais da polícia. Então, assim, foi uma reunião que todo mundo que precisava estar ali estava, né? E, assim, essa reintegração do Cauã é um perigo também para a saúde mental dele, porque a gente sabe que na escola, até me chamou muito a atenção, lá no povoado, lá só tem uma escola, né, para o povoado. Essa escola abrange as crianças que tem lá. Ela é uma escola grande, está servindo até como base lá, né, estamos em período de férias. É uma escola bem grande, então ela comporta todas aquelas crianças dali do povoado. E a gestora da escola, que também estava na reunião, pois ela vai estar numa linha de frente com o Cauã, ela também é tia das crianças que estão desaparecidas e do Cauã. O comentário dela eu achei válido na seguinte forma: ela disse que já estão perguntando para ela os coleguinhas, né? Porque, como eu sempre falo para vocês, lá todos são família, todos são vistos como primos. Então, lá já estão questionando ela se, tia, eu não vou poder perguntar nada para o Cauã, porque eles já estão fazendo roda de conversas com as crianças, com os adultos também, né? Grupo só com homens, só com mulheres, casais, para fazerem eles entenderem que o momento que o Cauã está vivendo agora é um momento muito delicado para a saúde mental dele. Ele não só corre um risco de físico, né, de vida, como vocês citaram, pois se supostamente foi mesmo um sequestro, ele é um arquivo vivo, né? Mas também ele corre esse risco de uma lesão aí psicológica, né? Revitimizá-lo por conta de muitas perguntas que vão querer fazer para ele. Até as crianças querem fazer. Ô Mari, eu queria te perguntar exatamente isso, né? Você cita uma frase que eu acho que é o que resume o momento, né? O Cauã, hoje, é um arquivo vivo. Isso é um fato. Se ele é um arquivo vivo, sem sombra de dúvidas, a segurança dele está sendo ameaçada. Pode não ser ameaçada hoje, mas daqui a 1 ano, 6 meses, 2 anos, não se sabe, né, gente? Não se sabe. Mas o fato é, o Cauã sabe do que se passou ali. Ele tem muito mais informações do que qualquer outra pessoa, seja policial, seja corpo de bombeiros, marinha, quem for. Quem vai resolver essa história é o menino. E aí a pergunta que eu te faço é muito simples. As autoridades, porque a gente já vai falar disso, né? Desse início de desmonte aí das bases de segurança.
Mas eu quero saber, as autoridades, elas já garantem uma segurança prolongada para esse menino? Porque a história vai morrer, gente. Vamos ser sinceros aqui, a história vai morrer. Vai murchando, abaixando a poeira, vai diminuindo e o menino vai ficar desprotegido. Eu quero saber se as autoridades vão garantir segurança, Mari. Você ouviu alguma coisa por aí disso? Sim, a desrespeito disso, como eu falei, tinham algumas autoridades policiais. Aqui em Bacabal nós temos o 15º Batalhão de Polícia Militar, que eles fazem um trabalho extra do que é da Polícia Militar, né? Também a 16ª Delegacia Regional, né, os policiais civis, também estavam lá sendo representados pelo delegado Oséias, e também o Corpo de Bombeiros tem um tenente que trabalha com um programa chamado Bombeiros Mirins. E a forma que foi encontrada de primeiro momento, começar a integrar essas forças lá dentro, né? A gente tem aqui o programa também do PROERD, que leva a polícia para dentro da escola. Então, todos esses métodos vão ser usados de primeiro momento para que as crianças se acostumem que aquelas forças policiais vão estar constantemente por ali, brincando com elas, ensinando metodologias afins. Mas o Cauã, sim, né, ele vai ter uma proteção do Estado, porque, como nós falamos, ele é um arquivo vivo. Sim. E outra coisa que eu acho interessante falar é na questão do psicólogo forense. Nessa equipe do IPCA, veio junto um psicólogo forense que também está acompanhando o Cauã. Eles ainda estão na cidade. Que bom, não, isso é uma boa notícia. Carla Albuquerque. Agora, eu vou ser muito honesta. Por Esse favor. menino precisa ir para o sistema de proteção à testemunha. Explica pra gente o que seria. O que é o sistema de proteção à testemunha? Como tudo ainda está muito indefinido, né? E de fato, ele é um arquivo vivo, porque assim, tudo indica, né? De novo, vamos voltar para a questão do tráfico. Se ele conseguir, de alguma forma, passar informações, ele passa a ser o quê? Um grande problema. Ele é um risco. Então, o que um criminoso, como é que pensa, né? De novo, vamos voltar para a cabeça do criminoso. Ele espera a poeira baixar para poder, né, fazer o que tem que ser feito. Essa é a verdadeira função ali, né, da mente do criminoso. Quando você coloca uma pessoa no sistema de proteção à testemunha, ela vai ganhar ali o direito de pelo menos 60 dias. Essa pessoa vai sumir do mapa. Ela some do mapa. Ninguém sabe onde ela está. É assim. E aí você pode renovar esse sistema até que você tenha ali a certeza de que essa testemunha não corre mais risco de morrer ou de ser perseguida. Eu acho que, para este menino, era a coisa mais importante. Ele entrar no sistema de proteção à testemunha e desaparecer. Mas desaparecer mesmo. Então, assim, tem todo um controle. Você acha que não tem como ele voltar para a comunidade? Nesse momento, absolutamente não. O que seria, por exemplo, nesse momento, Carla? Quanto tempo não, isso? Ele está no hospital ainda e está ali com proteção. Mas vamos pensar em 2026. Aí ele saiu. Ele já não tem mais nenhum problema de saúde, no sentido, ele já se alimenta bem, consegue andar. Enfim, não tem mais por que ele ficar dentro do sistema hospitalar. Voltar para esse quilombo, entende? E, de novo, tem toda uma pressão ali, né? Porque, por mais que se diga, não, eles são todos amigos, ele foi com os 3 e foi o único que conseguiu voltar. Uhum. De novo, a gente não sabe se tem outras pessoas envolvidas nesse caso, que podem, inclusive, estar de olho nesse menino. Inclusive, gente da própria comunidade. E é uma realidade de pessoas muito simples. Digamos que o Cauã fosse filho de um milionário. O que o milionário ia fazer? Pegar esse menino e pá, fora Primeira daqui. coisa que o cara faria. Ninguém ia chegar perto desse menino. Quando você não tem condições de fazê-lo, nosso governo tem a condição de colocar no sistema de proteção à testemunha, porque ele, de fato, é uma testemunha. Ele tem ali muita informação. A informação que ele passou, ainda porque ele é muito pequeno, está traumatizado, milhares de questões, né? Tem a questão da revitimização. Ele vai passando aquilo aos poucos.
Será que ele vai conseguir passar tudo? A gente também não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Que tempo isso vai demorar? Não sabemos. Mas não sabemos se ele está em risco. Então, eu como Carla, né? E aí é uma questão que a família dele pode pedir, sim. Eles entram no sistema de proteção, a testemunha, e simplesmente você desaparece. Ninguém sabe onde você está. Né? Ninguém, assim, lógico, tem um grupo de pessoas destacado que vai saber, mas assim, e é tudo pago, viu? É tudo pago pelo nosso governo. Sim. E você vai ficar lá até que, não corre mais risco, você volta. Quanto tempo você pode ficar no programa? Aí é uma questão do perigo que a sua vida, né, corre. Sim. Regis, quero te ouvir, amigo, sobre esse 17º dia de buscas que nós estamos. Pode desmontar acampamento. Pode desmontar. Aliás, não precisa nem desmontar apenas uma unidade de procura. Pode desmontar tudo. As crianças não estão naquela área, não estão na área. Eu duvido sequer que essas crianças estejam no estado do Maranhão. Muito provavelmente não. Então, na minha opinião, lamento, a minha sinceridade é inegociável, como você sabe, pode desmontar o acampamento. Pode botar os mergulhadores da Marinha de volta para suas unidades. Pode desmontar, cara, porque as crianças não estão mais ali. Ponto número 1. Segundo, com relação à proteção da testemunha. Isso tem que ser feito também de uma maneira muito cuidadosa, não só com o menino Cauã, mas como com a família inteira dele, que não é ele que vai para esse sistema. A família vai ter que ir. Isso é uma coisa que vai causar um trauma no menino e na família muito grande, mas é aí que está, você tem que colocar na balança. O que é? O que é mais importante? A segurança do menino ou o trauma psicológico que isso vai causar nele e na família? Porque é uma família que morou a vida inteira dentro de um quilombo, gente. Você vai tirar um núcleo familiar inteiro de uma situação de vida que aconteceu a vida inteira, para colocar num ambiente completamente estranho, completamente sem contato, com outra identidade, sei lá. Tem que ser colocado isso de uma maneira muito equilibrada para não causar um trauma ainda maior para o menino. Agora, a possibilidade, conhecendo minimamente como funciona o tráfico de crianças aqui no Brasil, pode esquecer, essas crianças talvez não estejam nem no Brasil. Não, e aqui, só para falar, por exemplo, aqui, porque a gente teve uma idosa que foi encontrada aqui no sul de Minas, né, com 81 anos. Você imagina, uma pessoa também vulnerável. Veja só, depois de 18 horas, ela estava perdida na mata. Eles encontraram ela. 18 né? Então, horas, né? 18 horas. Não, assim... Diferente de 17 dias, exatamente, né? Entende? Porque assim, a gente tem essas pessoas que estão ali, né, na procura dessas crianças, são profissionais, são agentes públicos altamente especializados. E especializados nesse tipo de trabalho, de entrar dentro desses locais e encontrar as pessoas. Quando a gente olha aquela palhoça e a casa daquele senhor que ficava ali muito perto, por que as crianças não correram até ali, né? Não é que assim, é um lugar muito ermo, muito longe. A distância não é tão trilhas, grande. Né? E tem trilhas ligando o local. Então, isso tudo é muito suspeito e chama muito atenção. Esse menino precisa de proteção. Voltar para o quilombo e achar que vai ficar tudo bem. Acho que a Mari pediu aqui, Carlinha. Às 9h39, obrigado pela sua audiência. Estamos com quase 3.500 pessoas ao vivo. Obrigado por confiarem aqui no Além da Notícia como a sua fonte de informação. Pedindo o seu like se você quer nos apoiar de alguma forma para a gente virar aí mais de 700, 800 likes nessa transmissão. Mari, você pediu a palavra? Sim. O que acontece? Primeiro ponto, sobre a segurança do Cauã, né, da testemunha. Esse é um problema. A família não quer que eles saiam do quilombo, não querem sair de lá. E aí, essa informação, ela está sendo muito sigilosa, porque não se sabe se realmente o Cauã vai para lá. Ontem, eles fizeram a reunião, a imprensa estava presente, e logo depois eles se reuniram no gabinete do prefeito, onde ninguém tinha acesso, justamente porque
a promotora pediu para que essa informação ficasse sob sigilo. Que dia o Cauã sairá do hospital? Eu vou chamar de repórter. Tem repórter fazendo plantão na porta do hospital para ver quando o Cauã vai sair para segui-lo. Eu acho isso um absurdo, mas existe gente para tudo, né? Então, assim, isso está sendo mantido sob sigilo. Como ele vai sair lá de dentro, para onde ele vai, ainda isso não está confirmado. A família dele não quer sair. Eles entendem que o melhor local para o Cauã ir no momento é para o Quilombo. Então, isso é um ponto muito forte, que a família não quer aceitar que eles se deslocar para outro local, pelo menos por enquanto, que é o que se queria fazer. Mas a família está muito relutante contra isso, né? E assim, o paradeiro, se ele realmente vai estar lá ou não, eu conversei ontem com o líder da comunidade, seu Heraldo, ele que realmente ele faz o papel dele de líder como se ele realmente fosse o pai de todas aquelas pessoas. Eles têm um respeito por ele, que o que ele disser, no dito popular, é palavra de rei, né? E assim, eu conversando com o seu Heraldo, ele me disse olha, hoje nós preparamos lavamos, e o prefeito mandou algumas coisas lá para casa do Cauã. Eu acredito que televisão, essas coisas que poderiam intertê-lo lá dentro da casa. Mas ele disse, nós organizamos tudo, achando que ele chegaria hoje à tarde. Mas disseram que não sabem ainda se ele vai voltar para cá. Ainda estão decidindo. Aí o que ele me disse, né? Ele disse, claro, que eu sei com quem conversar. Então, não se preocupe, que quando eu tivesse informação de onde o Cauã está, e se você quiser falar com ele, eu posso autorizar que você fale com ele. Então, assim, ao meu ver, é óbvio que eu obtendo essa informação, eu não vou divulgar, né? Mas conversar com ele também, eu não quero conversar com ele nesse momento, porque eu acredito que eu vou confundi-lo, porque a psicóloga dele está fazendo um trabalho, os psicólogos forenses estão fazendo um trabalho, e se um jornalista chega agora questionando coisas com ele que não é a minha habilidade, né, conversar com uma criança nesse processo, então eu acredito que eu iria atrapalhar. Então, você está certíssimo. Aí a resposta que eu dei para o seu Heraldo foi essa. Eu disse, seu Heraldo, muito obrigada pela sua confiança, né, e credibilidade, mas eu quero sim um dia conversar com o Cauã, sim também saber como ele está, se está protegido, porque eu quero passar essas informações adiante. É óbvio que o local, o paradeiro dele eu não vou divulgar, sim, mas conversar com ele nesse primeiro momento eu acho imprudente, né? Eu acho antiético, irresponsável. Então, conversar com ele nesse primeiro momento eu não vou, né? Mas assim que eu me sentir confortável e conversar também, eu vou conversar primeiro com a psicóloga dele, eu conheço ela pessoalmente, a Letícia, ela também é psicóloga do meu filho, vou conversar com ela e saber dela qual será o melhor momento para que eu possa conversar com o Cauã, não com uma câmera e nem com o microfone.